Bom, vamos lá. Vlad, você já participou de algum podcast? Não, eu Não, é participei primeiro? dessa coisa chamada live, né? Chamada live, entrevistas sempre, a vida toda. Exatamente. Aham. Mas um podcast é Então um seja tesão. bem-vinda ao nosso podcast. Eu também tô meio que iniciando no podcast. Não, eu já produzi alguns, né? Mas um podcast para chamar de meu, isso é novo. Legal. É. Bom, Rodolfo, primeiro eu queria dizer que é um prazer estar fazendo esse experimento, que não deixa de ser cênico, né? Para mim não deixa de ser cênico estar aqui contigo, trocando, falando, relembrando, criando memórias novas. Muito obrigado para você que deu um play nesse podcast. Eu me chamo Rodolfo Sanches e nesse episódio eu converso com Vlad Lima. Vlad, como foi a tua infância? Foi uma infância difícil, viu, Rodolfo? Primeiro porque eu era a única filha mulher entre vários irmãos, né? Porque irmãos de sangue, de casal, filho ali dentro de casa, eram 2. Mas fora desse lugar, minha mãe criou várias crianças. Então, por exemplo, a minha infância foram 4 irmãos. 2 naturais, né? E 2 de coração. Então, eu era a única mulher, com uma relação muito difícil com a minha mãe. Né? Eu acho que hoje o meu interesse nesse campo do emocional tem a ver com isso. Por que era muito difícil a relação? Porque eu sempre fui uma criança gorda. Na primeira infância, assim, nos primeiros anos, eu fui uma criança com muitas doenças, né? Principalmente a asma, que me marcou muito. Eu precisei ingerir muita droga, né? Vou chamar assim, por causa da asma. Quando fiquei boa, se a gente pode dizer sobre isso, né? Que a asma, na verdade, é uma grande cicatriz. Eu engordei muito. E aí eu entrei numa fase de obesidade, de dificuldade de relação com a minha mãe, com o mundo. Eu passei uma adolescência muito difícil. E o teatro salvou, né? O teatro foi exatamente quando eu fiz o movimento, ou melhor, minha mãe fez o movimento de me levar para aquela atividade, na adolescência, com 17 anos, para a atividade que ela tinha visto eu fazer na escola, com muito prazer, que foi o teatro. Ela disse, olha, eu preciso salvar minha filha. Eu vou inscrever ela naquele negócio. Aí ela procurou a escola de teatro, me inscreveu e foi. Ali eu recebi não só a cura para aquelas dores do corpo, né? Que o teatro recebe todos os tipos de corpos, né? Alto, gordo, magro, preto, verde, amarelo, gay, que for. Está aberto, é isso. A gente precisa dessa diversidade. Não só me curou nesse sentido, da minha relação com o meu corpo, como me deu o ofício da minha vida, né? Mas antes já fazia teatro na escola, tinha uma experiência? Fazia, eu tive a felicidade de ter um professor que naquela época não era formado em teatro, era um professor de literatura, e que não poupava esforço para trabalhar com seus alunos. Então, a gente fazia fora de sala de aula, como extensão, formamos um grupo de teatro, e eu me lembro que eu tinha 10 anos, quando ele tive a minha experiência, a primeira experiência teatral, que eu fiquei apaixonada, que foi em cima do sítio do Pica-Pau Amarelo, e esse professor nos levou para assistir um espetáculo no Teatro da Paz, aquelas experiências das escolas irem para lá. Sim. E eu assisti, aos 10 anos, o grupo Gruta. E aí nunca mais aquilo saiu da minha alma, entendeu? Tinha um apelido na infância? Dilene. Dilene. Como é Vladilene, em casa era sempre Dilene. Sim. E quando eu entrei para o teatro, eu adotei Vlad. Né? Vlad Tem Lima. algum motivo especial? Não, eu acho que eu gostava da sonoridade. Não gosto do Lene, nem do Dilene. Né? Me deixava muito fresquinha. eu queria uma coisa misturada, né? Nem homem, nem mulher. Vlad dá conta disso. E eu acho que pelo vampiro, né? Criar um avatar para ti, né? O que ainda tem dessa criança em você hoje? Total, tem tudo. Eu faço questão de alimentá-la sempre, né? Não só essa criança, que eu digo, eu acho que a gente tem vários seres. Eu tenho dois seres muito importantes para mim. Essa criança pequena, que eu tenho até uma imagem dela,
que essa criança que ficava com o olhão arregalado, magrinha, né, asmática, com o olhão arregalado no mundo. Essa é a Adilene. E tenho a Vladilene, adolescente imensa, imensa de gorda, pesava 200 quilos, mas tinha um sorriso, sabe? Uma ingenuidade, uma disposição do mundo que eu cultivo muito, essas duas criaturas dentro de mim. Assim como eu estou cultivando a velha Vlad, que está chegando, né? Eu acho que cultivar a tua velha, a tua senhora, sabe? É legal. Eu gosto dessas coisas. Eu acho que é cultivar, dar à tua alma o seu devido tempo. Já que tu tá falando, né, de cultivar a velha, como é que é esse processo, assim? Tu tá entrando nele, tá passando, aposentadoria, como é que tá lidando com isso? É envelhecimento, né? Eu disse que mesmo quando eu era Vladilene, essa adolescente gorda, eu já era velha, sabe? Por quê? Porque eu tinha muitas limitações com o corpo, né? Eu tinha dificuldade de subir em ônibus, né, passar em roleta, eu tinha pouco movimento, eu ficava mais sentada, né, eu fazia tudo muito, né, o corpo gordo, né, quase em câmera lenta, como se você estivesse lutando com a gravidade ou você está em outra gravidade. Isso eu reconheço agora no envelhecimento, né? Mas eu estou mais magra, então eu digo, olha que eu estou lucrando já, sabe? Eu estou lucrando, então não tem muita dificuldade, porque o envelhecimento também é claro que é um olhar interno, como você se sente, e eu não me sinto velha, e o olhar externo, né? O olhar externo te coloca nesse lugar, né? Da terceira idade, né, da idade da felicidade, que é uma mentira, é um país que discrimina o velho, é o mundo que discrimina o velho, né? Nós não temos uma cultura arcaica como as africanas ou as indígenas, onde o velho é um mestre, né? É uma palavra de força e de saber, né? Precisa ser ouvida. Não é essa cultura. Então a gente fica correndo atrás. Só que eu não corro muito atrás, né? Eu não corro atrás de nada, porque eu não conseguia correr atrás de nada. Eu faço as coisas dentro do meu tempo. Sim. Vlad, para que serve o teatro? Para muita coisa. Para mim, é a sua maneira, a sua voz de estar no mundo. O teatro ele é um lugar que me recebe e altera o meu jeito de olhar o mundo. Quando eu comecei a fazer teatro na escola aos 17 anos, né, já nessa perspectiva profissional, de ofício, eu percebi que ele alterou o mundo, porque eu tinha pânico do mundo, né? Eu era uma adolescente deprimida. Eu não tinha, o mundo não era encantado. Mesmo quando eu me lembro que essa menina que tinha medo do mundo, tinha um olhar tão puro, tão lindo, sabe? Aí o teatro veio dizer para mim que eu podia sobreviver assim, que eu podia olhar pela perspectiva do teatro, né? Daquele que olha o outro fazendo, que vê o outro. É isso que o teatro me dá. Então, altera meu modo de ver o mundo, altera o meu modo de estar no mundo. Eu sou uma mulher que, através das minhas obras, eu coloco mundo, eu instauro mundos novos. Para mim, o teatro é cura. Muito. O teatro é uma maquinaria de cura e é encontro. Então, no teatro é um encontro que eu digo, porque o elemento mais importante para mim no fazer teatral é com quem eu faço teatro, quem eu encontro, sabe? Esse tempo que a gente gasta, porque o teatro é uma coisa inútil. Mas reparem bem, nós estamos num sistema capitalista que diz que todo o teu tempo tem que ser produtivo. Se você consegue romper com isso e procurar uma coisa que para o mundo é inútil, você está se salvando. Você já fica vesgo aí, sabe? E o meu teatro em particular, ele não é mercadológico, ele não é o dito profissional, ele não é por produto, é por processo. É do processo. Sim, terceira década dos anos 2000, né?
stream, internet, muita coisa sendo produzida, principalmente no YouTube, né, com os atores e muita gente produzindo muita coisa. Ainda vale a pena fazer teatro? Muito. Eu só queria te dizer que em 2005, quando nós não tínhamos passado pela essa pandemia, que abriu os espaços, a minha primeira pesquisa no doutoramento era essa questão. O que pode o teatro com a internet? Lá, né? Quantos? 10, 15, 17 anos antes desse momento pandêmico, eu já me perguntava e já acreditava que as novas tecnologias iam abrir um espaço enorme para o teatro. Talvez não esse teatro que a gente entenda, esse teatro da presença aqui, do lugar, frente a frente, mas o cinema, a fotografia, tantas outras artes já tinham me ensinado que a gente se comove mediado, né? Eu me comovo vendo filmes, eu me comovo assistindo um podcast, ouvindo um podcast. Se eu me comovo mediado pelo celular, pela televisão, pelo computador, significa que o teatro também, porque o que o teatro quer? Ele quer comover o outro, mover o outro junto com ele. Se a gente vai precisar, nesses novos tempos, né? Eu vou dizer uma coisa que parece escrota, mas eu acho que a maioria das pessoas está preocupada e pensa nisso, que é que outros vírus poderão vir. Nós temos que aprender a trabalhar a presença mediada. Tu entende? A presença mediada. Que é isso que a gente está fazendo. Sim. Né? Mas aquele que está ouvindo e vendo, ele está chegando. Tá chegando. Eu estou, na verdade, falando com a tua alma, com o teu coração, com as minhas palavras, com o meu pensamento do coração. Então, eu acredito sim que chega a você. Tu fizeste muita coisa podemos dizer, né, pelo teatro paraense, pelo teatro na cidade de Belém. A Unipop é um projeto teu? O Corro Velho também, sim, como é que tu... sim. Né, a própria escola de teatro da FPA? Primeiro não, a escola... falar primeiro na escola de teatro, que foi o primeiro lugar que eu entrei. Eu entrei em 79, a escola já existia desde 62. Sim. Só que quando eu entrei, ela era uma escola decadente, sem projeção nenhuma. Ela tinha passado a primeira década com um esplendor, um sucesso incrível, inclusive visibilidade nacional e internacional, porque Maria Silva ganhou um prêmio e viajou para a França. Aí tinha entrado, o início da década de 70 foi um caos, sabe? Foi uma descida. Então, quando eu entro em 79, nada daquele esplendor existia. Existia um prédio, porque a escola da década de 60, a sede houve um incêndio. Ela tinha, além da escola, um clube de cinema e considerado a maior biblioteca nacional de artes cênicas. Porque Benedito Nunes e Maria Silva compravam os livros em várias partes do mundo. Né? Eles tiveram esse acesso ao dinheiro, ao incentivo da universidade. E aí isso tudo pegou fogo, né? Um guarda-roupa gigantesco. E até durante a década de 70, essa escola não conseguiu se levantar. Ela vai se levantar, se reestruturar, já na década no início de 90. Bom, é bom explicar que eu passo vários anos na escola, né? Eu faço o curso 79, 80, 81, começo o terceiro ano, saio, vou viver toda aquela glória do Grupo Experiência, eu vejo, ver o peso, tudo aquilo, né? Depois, em 6 anos, me dá uma vontade enorme de voltar a estudar, principalmente história, teoria, até uma formação mais forte. E eu volto para a escola. E tive lá, em 86 até 87, 88, eu voltei para receber essa formação, principalmente de Cláudio Barradas e de Maria Silvia Nunes. Quando eu estou lá, volta eu e Olinda. Né? Nós somos da mesma turma. Quando a gente volta para cursar o terceiro ano e nós somos só 3 alunos. Eu e ela e mais um outro aluno que não concluiu.
Então, se forma eu e Olinda. Nossa. E nós viramos colaboradoras, voluntárias da escola de teatro. A gente se mete como professora voluntária, ninguém se voluntariava para a universidade. Nós trabalhamos lá 1 ano de graça. E começamos um movimento muito grande dentro e fora da escola para restauração dessa escola. Conseguimos isso em 63, em 93, quando se aposenta Cláudio Barradas e Maria Silvia, e eles, com muita confiança, com muita fé que a gente ia entrar, né, eles organizam esse concurso. Quem entra, Olinda, nesse momento? Eu já estava na escola, eu já estava no Curro Velho e já estava na Unipop, resolvi tentar o concurso e entra eu e Miguel, né? Miguel na vaga do Cláudio e eu na vaga da Maria Silvia Nunes. 3 anos, 4 anos depois entra já Olinda, Karine. E a minha história com a escola é essa. Só que quando eu saio da escola de teatro, né, em 86, 87, eu também me voluntario, né, Sim. para a Unipop. A Unipop tinha um departamento, né, uma coordenação de cultura, que tinha uma pessoa, a Lucília, eu não me lembro sobre o nome dela agora, Lucília Matos, e resolvo me oferecer como voluntária. Eu levei 7 anos para sair de lá, porque naquele primeiro ano de voluntariado eu já fui contratada e me tornei coordenadora dessa área, fundei o grupo de teatro, o grupo de teatro da Unipop e o curso de formação. Sim. Na virada de 90, eu fui chamada para o Curro Velho, eu e Olinda, e começamos a trabalhar. Teve uma época, só para te entender, teve uma época na minha vida que eu tinha esses 3 empregos. Eu não dormia. Eu digo assim, eu ganhava muito dinheiro, eram salários maravilhosos, mas eu não conseguia dormir. Aí teve uma hora que eu tive que... Aí eu abri mão da Unipop, a Olinda ficou no lugar, e aí uma geração de pessoas vieram depois da gente, né? Então, a Unipop é um trabalho, toda aquela mentalidade de teatro de porão, de espaço físico, tudo aquilo foi na minha gestão, já foi criado. O espaço recebeu o nome de Vlad Lima, graças a Deus que não pegou, porque eu chamava de Teatro Cultural, Espaço Cultural da Unipop. Sim. E quando nós fomos para o Curro, que era um espaço só de artes visuais, a Olinda criou a iniciação artística e eu criei todo o campo das artes cênicas, né? Então, são os meus 3 empregos, inclusive, viu, Rodolfo? Eu trabalhei nesses 3 lugares e a ideia foi abrir um campo e deixar o campo aberto. E, graças a Deus, esses 3 lugares agora, eles recebem muita gente de arte, né? Muitos dos nossos colegas estão lá trabalhando, sabe? Sim. E isso não acaba tão cedo, penso eu. Sim. Você já saiu da universidade e aí não pensou em voltar como colaboradora, como voluntária? Quando eu digo nunca, não estou sacaneando a universidade, muito pelo contrário, esse lugar é uma paixão. Eu ainda falo nós da escola de teatro, porque será sempre assim, né? Sim. Nós da escola de teatro. Aconteceu uma grande revolução lá em 93, e de 7 alunos, né? Eu sou de uma turma que tinha 7 alunos em 3 anos de curso. É muito pouco. Para uma escola que, quando eu saí, tinham quase 1.000 alunos. Então, a cada ano a gente abria mais vagas para professores e nós conseguimos levar para dentro da escola de teatro e dança mais de 50 professores. Isso significa muitos cursos. E a gente brinca, né? Que uma criança entra lá aos 7 anos e sai doutor em arte. Sim. Isso, para nós, da região, é muito importante. Sim. E como é que tá essa nova geração? Tá acompanhando? Tá vendo? Como é que tu vê esses novos atores, esses novos trabalhos na cidade? É bom, assim, nunca consegui com a escola acompanhar o que a cidade produz com muita frequência, é um fato. Pode ser um pecado, mas é um fato, porque
quem trabalha na escola trabalha principalmente à tarde e à noite, né? Tá sempre dentro de sala de aula, é um inferno. Quando chega no final de semana, onde todo mundo vai para teatro com lazer, tu queres morrer dentro de casa e que ninguém fale de teatro contigo, porque é real, né? Então, hoje eu tento assistir algumas coisas, mas principalmente eu estou aposentada e gosto muito da ideia, quis isso, porque eu tinha interesse de ter 2 empreendimentos, que é esse espaço que nós estamos aqui, esse lugar, é o Teatro do Desassossego. Sim. Ele é uma sequência de teatros de por onde que eu abri, administrei. Tem a ver com a minha tese de doutorado, né? E o outro empreendimento é a Clínicas do Sensível, que é esse lugar onde eu faço um trabalho no campo da psique humana, do emocional, e acompanho artistas e não artistas em processos de criação. Por que isso? Porque a gente não cria. Sabe a coisa mais louca? Eu tenho recebido na clínica muitos artistas que estão com muita... Eu digo que é a crise da criação. Artistas que estão insatisfeitos com o que estão fazendo, porque só estão fazendo, por exemplo, tentando sobreviver e indo para a demanda dos editais, né? Que é uma coisa também séria, que a gente tem que pensar. Pessoas que estão na crise de dizer, eu tô incapacitado de criar. Professores da escola de teatro que dizem, olha, eu crio muito dentro da escola, mas a criação não é minha, a criação são dos alunos, e é mesmo, a criação é daquela multidão de alunos, né? Cenógrafos, figurinistas, atores, diretores, dramaturgos, é isso que a escola está. Né? Diretores de palco, produtores. A criação, o espaço de criação é deles. Então, você tem artistas, professores que estão me procurando para dizer, me ajuda a sair desse lugar, né? Eu quero fazer uma produção, quero viver um processo de criação que eu possa resgatar alguma coisa que eu perdi ali atrás, né? E eu faço muita escuta sensível. Sim. Então, se tu traz uma demanda de amor, eu te convido a fazer um processo de criação sobre esse amor perdido, esse coração partido, sabe? Porque teatro cura. Sim. Porque criação cura, escrever um livro cura, fazer desenhos, abrir um caderno de artista, escrever uma dramaturgia, sabe? Fazer um roteiro para cinema, para uma série. Isso é curativo. Sim. Por que tu faz o que tu faz, né? Pelo teatro, assim? O que te motiva? Eu não sei, Rodolfo. Eu acho que é porque eu vivi ele tanto no meu corpo, nas transformações. Fui uma mulher que se transformou muito, né? Acho que eu sou uma mulher que tive coragem de várias coisas, né? Desde pequena. Desde sair na minha casa nua, com a toalha na cabeça, e a minha mãe tem um ataque, e meu pai dizer, deixa a menina, deixa ela ser livre. Eu aprendi no meu corpo a ser libertária. Quando eu não sou, porque nós somos caretas também, o teatro parece que ele fica me assombrando à noite, sabe? Como uma entidade, mas né? Sim. Dionísios, Pan, né? O velho Seleno, as bacantes todas vêm dançar dizendo, querida, acorde, vai lá fazer alguma coisa. Então eu sinto tudo isso no meu corpo. E isso me move a acreditar e a dizer para ti, para todos vocês, assim, pela criação que a gente recupera a saúde. É pela criação que a gente tem de volta a energia, a libido, a potência, sabe? Então eu não paro de falar porque eu sei em mim. Eu sei dentro de mim isso. Sim. Eu imagino que tu tenha algumas pretensões, né? Na tua vida, com a arte e tal. Tu alcançou essas pretensões? Falta alguma coisa para tu alcançar, o que tu almeja? Aí não sei. Ou realizou aí tudo já? Aí é dividido, viu? Por quê? Eu sempre tive um olhar muito crítico, sabe? Por exemplo, às vezes as pessoas podem me achar arrogante que sou, né? Atacada que sou. Eu me lembro de uma situação que eu vivi, que eu gosto muito de contar, que eu fui acusada de ser arrogante e sou, porque eu não lembro nem o nome da pessoa,
Mas foi um ator, um homem de teatro, que ele parou na minha frente, me acusando de não o conhecer, de não reconhecer seu trabalho. E eu realmente não conhecia, não reconhecia o seu trabalho, porque não conhecia, né? E ele disse, eu quero te dizer o seguinte, eu tenho mais dinheiro que tu para fazer teatro. Eu trabalho com mais atores, eu faço mais espetáculo que tu. Agora tu tem a porra da imprensa, da mídia, dos críticos falando de... Então tu faz qualquer coisinha, todo mundo bate palma. Sabe? E eu não. E eu fiquei assim parada e disse para ele, você tem razão. Que porra é essa que você faz tanto, tem tanta grana, tem tanto dinheiro e as pessoas não te reconhecem? Saí desse papo pensando assim, eu acho que as pessoas me colocam num lugar que talvez eu nem esteja nesse lugar, sabe? Os meus amigos íntimos, eles brincam assim, ida lá, mito, quando eles querem me irritar, aí eu xingo eles e digo, eu não sou isso. E as pessoas dizem pra gente assim, eu digo assim, nesse mundo pequenininho que a gente vive aqui, mas que é o nosso mundo, então pra gente é muito importante, muito grande, mas é pequeno, quem tem um olho é rei, né? Então, eu acho que esse reconhecimento, esse lugar que as pessoas me colocam, talvez seja por esse batalho incansável que eu tenho. Mas eu sou muito crítica para saber que o nosso teatro que ele pena muito. Então, ele é muito pequenininho, gente. Eu fiz nesses anos, né, nesses últimos anos, 5 espetáculos aqui. Todos espetáculos muito pequenos, sabe? Algumas coisas as pessoas gostam, outras não. São pequenos experimentos, são sempre espetáculos que podem caber na mala de um carro, ou então numa trouxa e tu entra num ônibus. Sabe, com um ator, 2 atores. Mas eu sei que mesmo sendo muito pequenininho, muito insignificante, frente a grandes montagens que acontecem, não aqui, mas em outros lugares, esse teatro é muito importante. Esse teatro que eu faço é importante para mim, para todos aqueles que fazem comigo, para todos os meus companheiros e companheiras de trabalho. Ele é importante para a cidade, para a categoria teatral. É importante para os 20 espectadores que vêm assistir, sabe? São 20, só 20. É um gota a gota, sabe? Sim. Mas eu acho que é fundamental, é vital. Sim. E como é que está hoje o cenário teatral em Belém? Parecido com o meu. Todos nós, você que está aqui atrás dessa câmera, está fazendo um teatro pequeno, móvel, que possa ir para qualquer lugar. Você está fazendo um repertório de 4, 5 cenas, né? Um repertório de 4, 5 espetáculos, trabalho, que você possa oferecer em qualquer lugar, vender esses trabalhos. Normalmente são 2, 3, 4 pessoas. Eu não sei se eu ainda vou fazer um espetáculo com 20 atores, 30 atores. Eu tinha consciência disso quando bem antes de eu sair da escola. Você acompanhou alguns processos de montagem que eu dirigi, junto com Karine, junto com a Olinda, que eram espetáculos para 20, 30 atores, espetáculos imensos, teatros enormes, para rua. Eu não acredito, sabe, Rodolfo, nessa realidade que eu vivo, eu não acredito que eu vá fazer ainda. Mas quando eu saí da escola, eu já tinha me desligado, porque eu sabia disso, que ao sair, essas montagens de fôlego, que você precisa ter fôlego e ter força física para fazer, eu não iria mais praticar, não sei. Né? Hoje, quando eu penso em grande, eu penso 6 atores, que é um gigante. Porque atrás dos atores tem uma equipe enorme, sim, né? A gente sabe disso. É isso. Sim. Então, as minhas ambições é continuar produzindo até o final da vida. As minhas ambições é continuar clinicando até o final da vida. É continuar falando sobre teatro,
sabe? Acreditando nisso. Eu acho que isso é uma grande ambição. Eu acredito que essa eu tenho força. Na verdade, não é ambição, vou trocar o nome. É desejo mesmo, sabe? Eu desejo continuar fazendo teatro, clinicando, criando até o final dos meus dias. O teatro te deu dinheiro, Vlad? Me deu. Sabe por quê? Ele me deu, primeiro porque eu tive aqueles momentos dos grandes cachês, né? Lembra que eu fui do Experiência. A Experiência é uma máquina de dinheiro. Foi uma máquina de dinheiro. Mas saí dele também no auge desse dinheiro, né? Porque não concordava com algumas coisas. Então ele me deu dinheiro, sim. Eu comprava ar-condicionado, sofá, né? Mesa, televisão com esse dinheiro. Mas quando a minha casa já estava toda habitada, eu não tive necessidade mais disso, né? A gente tem um momento que a gente quer consumir, quer ter tudo isso, quer ter microfones, bolsa, computador. Aí a gente, né, se esforça. Depois eu fui estudar, fiz concurso e tive um dos melhores empregos da cidade, né? Que é ser professor da escola de teatro e dança. Paga bem, né? Eu me esforcei muito, fui mestre e doutora lá. Cheguei até a fazer o concurso de titular, que eu não sei como, para ganhar R$1.000 a mais no salário, mas fui. Então, me aposentei com um salário legal e vivo desse fazer teatral. Para mim, ser artista, pesquisadora, professora, para mim é tudo o mesmo corpo. Então, para mim, o meu salário que eu ganho foi o teatro que me deu. Porque se eu não tivesse esse domínio, esse fazer, eu não teria entrado nesse lugar. Sim. Então, ele me dá aqui na clínica. Eu troco por cadeira, eu faço escambo, sabe? Sim. Existem 2 tipos de pessoas no mundo. As que têm medo e as que mentem, porque todo mundo tem algum tipo de medo. Qual o teu maior medo? As pessoas que mentem e as pessoas que... As pessoas que têm medo e as que mentem, porque todo mundo tem algum tipo de medo, não? Eu sou as 2 pessoas. Sim. Eu sou dual, sou duplo. Tenho duplo. Então, tu vai mentir ou tu vai falar qual é o teu maior medo? Olha... Eu acho que o meu maior medo, ele é um medo real. Real, assim. E eu tive e continuo tendo. Teve um momento que eu tive que fazer a cirurgia bariátrica, porque as minhas pernas, elas não aguentavam o meu peso. E eu me lembro do dia em que eu falei com a minha médica, e ela me fez chorar muito, me dá vontade de chorar, quando ela disse, Vlad, ou tu fazes a bariátrica? Porque eu tinha medo de cirurgia e tenho medo de agulha, gente. Ou tu vais perder as tuas pernas. Tu vais ter que amputá-las. E aí eu disse, gente, ou medo, né? Então eu continuo sempre com esse medo. Isso é um radar meu. Eu minto sempre, viu, Rodolfo? Sempre. Menti sempre aqui. Porque esse é o meu ofício, né? Né? Eu adoro sempre dizer que um dos sinônimos de ator é hipócrita, né? Aquele que diz ser o que não é. E aí eu sempre estou digo ser o que não sou, sabe? Me disfarçando sempre. Certo. Bora fazer um bate-bola? Claro. Quanto a gente está de tempo aí? 30. Muito bem, rendendo. Um bate-bola, né? Eu falo uma palavra, tu fala, enfim, complementa aí o que vier na tua... Tu sabes que isso é um teste também psicológico, sabia? Não sabia. Ele foi muito pesquisado pelo Jung, e através desse, ele deu origem àquela máquina de detectar mentira, porque o Jung perguntando pelo tremor, pela voz, pelo o respirar, ele começou a perceber que tinha uma coisa ali. E aí a junção das palavras, ele desenhou uma coisa chamada complexo, né? Que às vezes alguém diz, Rodolfo, isso é complexo teu, né? É o vulgar, né? O comum.
E esse bate e volta é um teste psicológico teste também. psicológico. Também, Então, antes eu quero emocional. voltar, já que tu colocaste nessa coisa do teste psicológico, eu queria falar um pouco de saúde mental, Sim. né? Já pontuou aqui, também faz atendimento, né, de artistas e professores que estão no processo e vêm e recorrem a você para ter essa orientação. Como é que tá a saúde mental? Tá bem abalada, principalmente pós-pandemia das pessoas, dos artistas, Muito né? grande, né? Lembra quando a gente falava do novo real? Né? Porque depois da pandemia, né, o Sim, mundo se o transforma. novo normal, né? O novo normal, né? O novo real, de que o mundo seria melhor e a rotina voltou e a gente não está vendo nada disso. Uhum. Então, eu acho que eu posso falar desse sintoma de adoecimento, sabe? Em todos nós. O que eu mais vejo são os artistas, que era uma muralha, né, de resistência, sobrevivência, sempre fomos. Nossos antepassados, gente, eles resistiram há muito, né? Atravessaram o mundo a pé, de carroça. Mas nem a nossa arte está nos sustentando, sabe? Então a gente está adoecido. É geral. Se tu olhar para o lado, você vê, né, Rodolfo? Tenho certeza que você tem companheiras e companheiros de teatro Sim. doentes. Nós estamos. É. É por isso que eu acho que a clínica ela é muito importante, que ela exista. Né? Tem vários tipos de abordagem na cidade. A cidade é cheia de psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, né? Eu sempre digo que a clínica do sensível é mais barata que o psiquiatra. Mata menos. Né? Fizeste muito antes desse ping-pong, né? Tu fizeste muito pelo teatro, né? A gente já conversou muito sobre isso aqui. E aí deram no teatro da Unipop o nome de Vlad Lima, isso que disse que não pegou. O que falta de homenagem para ti, assim? O que tu gostaria de que te homenageasse? O nome de um teatro, uma rua, Rodolfo, uma praça? Rodolfo, eu não gosto muito desse. Eu não curto, de verdade. Acho importante. Mas não falta você ser homenageada, ser lembrada, ser reverenciada nessa cidade? Sabe de uma das coisas que eu mais gosto? Ah. É que as pessoas escrevam dissertações e teses e que meu teatro compareça. Sim. Porque eu não vou ter vida longa para escrever sobre tudo. A gente não escreve, né? É mais fácil a gente escrever dos outros. Já escrevi muito. Então, eu acho que se outras pessoas conseguirem olhar o meu trabalho de perto, sabe? Olhar o meu trabalho no contexto da cidade, no contexto de uma geração, de um grupo de criadores, eu acho que eu sempre vou me encarar. Isso, para mim, é a maior homenagem. Sabe? É isso que vai ficar. O resto, não. Certo. Não, até porque... Para quê? Um teatro de instituição para dar o nome de Vlad Lima? Não, obrigado. A gente não entra nos teatros de instituições, né? A gente não está nos aparelhos do Estado. Então, também, não, né? Se esse teatro não vai receber cada um de nós lá dentro, então, para que ele tem que existir? Não. Certo. Agora o ping-pong. Tá bom. Teatro. Vida. Amazônia. Tá pegando fogo. Um lugar de extração demais. Eu acho que a gente precisa encravar coisas novas na Amazônia. E somos nós, os artistas. Não Amor. é bem ping-pong. Amor, as mulheres da minha vida. Um filho, o amor de um filho, eu descobri agora. Mas o amor das mulheres é uma coisa que me encanta, viu, Rodolfo? Dinheiro. Tem. Eu quero, corro atrás. Tu sabes que uma das minhas doenças atuais é correr atrás de dinheiro. Penso eu, né? Que eu digo assim, porque tu tem que fazer clínica pagante, entendeu? Eu digo, não, mas eu tenho que pagar o ar-condicionado, que eu ligo, a luz que eu ligo, a água, o cafezinho, né? A cadeira. Então, eu estou correndo atrás. O que te irrita em Belém? A sujeira hoje da cidade, o descaso, a falta de amor, afeto que os parlamentares têm. Nós somos mais um lugar para abrir espaço para os parlamentares ganharem dinheiro, né? Isso me irrita. Sim. Eu queria um prefeito amoroso. Não esse prefeito que está aí. Eu já estou com ódio dele. Um governador amoroso, de fato, entendeu? Sim.
Uma mentira que você sempre conta já foi essa, né? Você já falou. Pós-vida, como você quer ser lembrada? Pós-vida? Como uma mulher de teatro, como eu digo. Uma mulher que escreveu uma história, uma mulher que viveu 3, 4, 5 gerações, né? Uma professora. A gente não falou muito sobre essa coisa da professoralidade, né? Mas eu gosto muito de formar gente para teatro. Em teatro. Eu gosto, é um tesão meu. Você buscou isso e Eu ocupou fiz esses isso a vida lugares toda, a eu vida não consigo toda, né? parar Sim. de fazer isso, sabe? Sim, tu acha que formou bem os atores em Com Belém? toda a minha alma. Não sei se formei bem. O que eu já ouvi, sabe, Rodolfo, é assim, que eu já ouvi muito, de grandes alunos que são hoje queridíssimos, assim, dizer assim, tu sabe, Vlad, que eu te amo e te odeio ao mesmo tempo. Eu digo, sei. Pois é, mas eu reconheço o trabalho, sabe? E eu acho que isso é importante. Porque eu vou pra cima, sabe, Rodolfo? Sim. Com tudo. Pro bem e pro mal. Eu arrisco tudo. O que o teatro te deu? Tudo, muito. Meu ofício. Eu acho que o valor do trabalho na vida de alguém é do curador. Tanto que uma das pegadas da clínica é processo de criação. Sim. Você trabalhando, você elabora a vida, sabe? Então, como ele é meu ofício, ele me deu tudo. E o que ele te tirou? Ele me tirou muito tempo, mas não sei no que eu ia usar esse tempo. Eu acho até que ele não me tirou tempo. Sabe por quê? O teatro é uma coisa incrível. Ele não tirou tempo, não. Ele, ao contrário, ele faz jorrar o tempo, né? A gente se perde aqui, por exemplo. A gente está gravando isso, a gente se perde. A gente poderia ficar horas conversando sobre isso, porque, né? Tu fica e tu quer. Então, o que ele me tirou? Talvez ele tenha me tirado da casa da minha mãe. Ele me tirou aquela casa familiar de pai e mãe, porque ela me expulsou. 2 anos depois que ela me levou a fazer teatro, em 2 anos ela me expulsou de casa porque ela não suportava mais o teatro e tudo que ele trazia. Por exemplo, eu trabalhar nua, os amigos, as namoradas, a boemia, tudo que o teatro me trouxe, a minha mãe disse, fora. Então, ele me tirou esse lugar. Certo. O que te faz rir, Vlad Lima? De besteira, ridículo, chama nome, conversa de bar, tu tá me entendendo? Quando a gente consegue, né, cada um sair da sua performance de exibidinho, né, que a gente tem de vez em quando, e quando a gente começa a dizer, não, pode falar merda, sabe? Pode falar besteira. E quando entra nessa... da besteira, do libertário, da vida libertária, eu gosto. E o que te faz chorar? O teatro me faz chorar, a cena, a poesia me faz chorar, né? O poético, na verdade, me faz chorar. Por isso que eu corro tanto atrás dele, porque ele me comove, ele me atravessa. Então eu gosto, sabe? E acho que as pessoas estão perdendo. As pessoas não conseguem deitar sobre o papel um pensamento que as liberte, porque se não tivesse sentido de liberdade, né, de voo, sabe, um voo sem medo ou um voo com medo, com risco, não é poético, sabe? Deixa um recado para os atores, principalmente para os jovens que estão começando agora. Não, olha, ator é bicho doido, sabe? Pois é, olha, você não vai de jeito nenhum querer enquadrar o teatro. Ele não vai deixar. É você que quer se enquadrar. Você quer um tipo de teatro enquadrado, você quer um tipo de teatro que é negociável, que é profissional. Mas eu quero te dizer, é você que quer, não o teatro. O teatro ele não é para ser enquadrado, ele não quer ser. Se você quiser ser contaminado pelo teatro, quebre as amarras, mas quebre mesmo. Isso significa o quê? Não adianta ficar pensando que teu primeiro espetáculo vai ser recebendo cachê. O teu primeiro espetáculo vai ser você pagando para fazer o seu segundo, o teu terceiro, o teu quinto, sei lá. Mas um dia algo acorda ali, sabe? A energia flui e você vai conseguir sobreviver com ele. Até porque sem ele, se você for um homem ou uma mulher, né? Um ser,
do teatro, se você não tiver ele, mesmo ele pobre, sem grana, sem retorno, totalmente inútil, você não vai sobreviver. Então, corre atrás dele. Sim. Tu tinha alguma expectativa nessa gravação desse podcast? Eu pergunto isso porque eu quero saber se tem alguma pergunta que tu, por acaso, esperava. Olha, e eu não fiz. Não, Rodolfo, eu acho que a minha expectativa era não ter expectativa. Uhum. Porque a gente não convive tanto agora, né? Uhum. Então sempre é uma surpresa te rever, encontrar esse homem que cresceu literalmente, né? De corpo. O que te inquieta, o que te move, o que tu arriscas, sabe? Eu queria ouvir, então perceba que tu vai lá atrás, volta, joga pro futuro, atravessa. Então, se havia alguma expectativa, era de te ouvir. Fazer uma escuta sensível mesmo, deixar você fluir e aonde tu me levasse, sabe? Ver aonde é que tu ia me levando nas tuas perguntas, na tua fala. Eu gosto mais dessa viagem. Eu já consigo não ficar armada e ficar assim, sabe? Claro que eu faço e fiz e insisto que na hora de cortar, deixa uma propaganda aí legal da clínica sensível, que eu estou precisada. É isso. É isso. Obrigado, Vlad. Obrigada a você, prazer. Rodolfo. Foi um prazer inenarrável estar com você, né? Poder bater esse papo e eu tô muito feliz, assim. Obrigado, gratidão. Deixo toda a merda do mundo pra você, pro seu companheiro que tá atrás da câmera, que tem gente atrás da câmera, gente. Mediada por gente. E pra vocês que estão ouvindo aí, um prazer e muita merda. Uma foto aqui, aqui na mesa.